Olá, pessoal. Estamos começando aqui então o estudo do capítulo 18 do livro, tá? E no capítulo 18 do livro a gente vai falar sobre Power Laws, ou a tradução é leis de potência, e o fenômeno do rico fica mais rico, né? Esse é o nome do capítulo lá. Claro que nesse momento aqui, esses nomes não significam muito aí para gente. É, mas assim, eu posso adiantar para vocês aí que esse é um dos assuntos preferidos meus aí. Inclusive, eu tenho realizado bastante. A minha pesquisa ela está muito focada nesse tema aqui desse capítulo, tá? Então, assim, sem querer adiantar muita coisa, vamos começar do início, né? Aí depois talvez eu possa até comentar um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito aí na área de pesquisa, tá? Bom, como eu falei, os nomes aí esses dois nomes, Power Laws e o fenômeno rico fica mais rico, esse nome vai ganhando significado aí no decorrer da no decorrer do entendimento aí, né? Mas assim, a gente pode começar aqui como uma motivação, que é a questão da popularidade, tá? Então, a popularidade é uma coisa que a gente ainda não comentou aqui nesse curso, né, de redes sociais. A gente já colocou bastante questões aí relacionadas a grafos, redes sociais, sei lá, homofilia, tinha questão de geração de triângulos, né, nesses grafos de rede social, mas a gente, assim, focar especificamente na popularidade, a gente ainda não tinha visto isso daí, tá? Uma coisa que a gente pode notar, muito fácil de notar isso, é que a popularidade é um fenômeno caracterizado por desequilíbrios extremos, tá? O que significa isso, né? Aqui então eu coloquei alguns exemplos aqui. Um primeiro exemplo é assim, ó. Quase todo mundo conhece somente pessoas do seu círculo social. Alguns alcançam uma visibilidade maior e muito poucos têm reconhecimento global, tá? Então, aqui já tem um desequilíbrio, né? Porque assim, ó, quase todo mundo, né? Na verdade, assim, né? Quase todo mundo conhece pouca gente, sei lá, somente pessoas do círculo social, tá? Muito poucos conhecem bastante gente, tá? Então a gente tem esse desbalanceamento, né? Muita gente conhece poucos, mas muito pouca gente conhece muitos, tá? Né? E tem, claro, o meio do caminho, né? Alguns alcançam uma visibilidade maior aí em termos de, sei lá. É claro que justamente esse quase todo mundo, muito poucos, a gente vai ter que estudar isso daí, tá? O que significa esses termos aí, né? Um outro exemplo aqui seriam assim, por exemplo, livros, filmes e música. Também são, né, questões relacionadas à popularidade, né? Então, não muitos, alguns poucos livros, filmes, música, são extremamente populares, né? Por exemplo, filmes lá, os blockbusters, os livros, os best-sellers e assim por diante. Só que a grande maioria é conhecida por um público pequeno, tá? Então, né, é fácil da gente acreditar que tem 1 trilhão de livros aí que pouquíssimas pessoas leem, né? Tá? Então aqui a gente também encontra esse tipo de desequilíbrio extremo, certo? E são fenômenos de popularidade, tá? Não importa se sejam, sei lá, livros, filmes, música ou mesmo questão de conhecer pessoas, né? Que eu estava comentando nesse exemplo anterior, todos esses estão relacionados à popularidade. E todos eles apresentam esses desequilíbrios extremos. Beleza. Só que aí como é que eu faço assim para quantificar esses desequilíbrios, tá? Como assim quantificar? Eu quero saber o que significa quase todo mundo. Quer dizer, quanto que é quase todo mundo? Será que é sei lá, 80% da população? Né? Não sei. Tá? Eu quero quantificar, colocar em números. Tá? Quanto que são muito poucos aqui? Ó, muito poucos. Quantos são muito poucos? Tá? Quantos são esses alguns livros que são extremamente populares? Quanto que são essas grande maioria de livros que só tem um público pequeno? Tá? Eu quero quantificar isso daí. E não só quantificar, mas eu também quero responder uma pergunta mais profunda, que é assim, por que eles surgem? Tá? Porque quantificar talvez a gente consiga. A gente está sendo meio que
atuando de um jeito meio que passivo, só observando as coisas acontecer. Claro que a gente ainda tem que pensar como é que faz para observar isso daí. Eu vou explicar para vocês. Mas uma coisa mais profunda ainda é, uma vez que você reconheceu e quantificou, é você tentar achar uma explicação, né? Que é o por que isso daí surge, por que as coisas funcionam dessa forma, tá? Então, assim, na verdade a gente vai estudar alguns modelos aí de comportamento da rede para obter respostas, tá? Mas isso, assim, é só para adiantar coisa que vai acontecer aí mais para frente, tá? São modelos de comportamento numa rede, tá? Bom, no início, talvez, antigamente, era mais difícil você quantificar aí quantas pessoas conhecem, sei lá, por exemplo, peguei duas pessoas aqui meio que famosas aí, né? Quer dizer, meio que famosas não, né? Brad Pitt super famoso, a Anitta mais famosa aqui no Brasil, né? Mas assim, é difícil da gente medir. Talvez você possa usar até uma rede social lá, por exemplo, no estilo do, sei lá, Instagram ou no Twitter, para você achar um bom número lá, né? Tá? Dá para fazer isso, dá para fazer, não é uma coisa ruim, tá? Mas acontece que no início, né, antes, assim, bem lá nos primórdios da coisa, a gente não tinha essas redes sociais aí. Então o que as pessoas fizeram? Elas se concentraram lá na web, tá? Porque todas essas perguntas começaram a acontecer nessa época, onde a gente não existia essas redes sociais online, tá? Mais especificamente, lá na web, o que a gente está interessado? A gente está interessado no número de links que apontam para uma página web, tá? Então, você tem uma página web aqui, né? E você quer saber quantos números de links que apontam para essa página aqui. Então, a gente chama isso de in-links, né? Os links entrantes, tá? Número de links que apontam para uma página. Tipo, a gente não vai estar interessado em links que saem aqui, tá? Por que isso? Porque isso já não é uma ideia nova aqui no curso, né? Porque a gente já viu que o número de links que apontam para uma página, teoricamente, assim, medem aí quão popular essa página web é, né? A gente já trabalhou nisso nessa ideia quando a gente falou lá dos hubs e autoridades e dos algoritmos, né, de hubs e autoridades e o algoritmo do PageRank, né, que serve para você se colocar lá no ranking do Google, né? Tá? Então, a gente vai focar no número de links entrantes, tá? Aqui tá vale sempre lembrar aqui, fazer a observação que a web é só um exemplo de um fenômeno que acontece em outras situações. Então, a gente está pegando a web como exemplo aqui para a gente aqui, porque na verdade foi daí que as pessoas começaram a estudar esse tipo de situação aí envolvendo popularidade, né? Antes as pessoas não tinham como medir isso, essa que era a questão, né? Foi só a partir da internet que eles começaram assim, pegar aqueles, né? A gente viu isso também lá quando a gente falou da estrutura da web, né? As pessoas conseguem pegar um dataset com as páginas da web, qual página aponta para qual página, e você tirar várias conclusões daquilo, inclusive aquela ideia lá da estrutura da gravata borboleta que a gente já comentou, né? Tá? Os caras pegam lá uma parte gigante da internet, então dá para você fazer isso, então para eles era mais fácil e foi daí que começou, tá? Então, assim, ó, uma pergunta que foi feita lá nos primórdios da web, né, justamente para tentar responder essas questões de popularidade, é essa pergunta aqui, ó. Em função de K, qual a fração de páginas web que tem K links entrantes? Tá? Bom, a resposta disso é que, assim, não é... Ele está pedindo em função de K, né? Então, assim, essa resposta ela é uma resposta que varia, né? Então, se você passa lá o K igual a, sei lá, 10, ele vai te dar, tantos por cento, né? A fração aqui, quando se fala fração, é tipo a porcentagem, né? Qual a porcentagem, qual a parte, né, das páginas da web que tem K links. Então, se você passa lá K igual a 10, ele vai falar assim, tem, sei lá, tipo, 7% das páginas web tem 10 links entrantes, né? Na verdade, então, para você dar uma resposta para isso daqui, o que você quer mesmo é tipo assim, a resposta para isso é um gráfico, tá? É um gráfico desse daqui, tá? Tipo assim, aqui tem, nesse eixo aqui horizontal você tem o K,
e aqui você tem a porcentagem de páginas que recebem K-links, né? Então você pode pensar que talvez, sei lá, existe uma quantidade média de, sei lá, vamos dizer que está aqui no meio, aqui, sim, uma quantidade média de links que as páginas recebem, entendeu? Todas as páginas da internet recebem uma média de, sei lá, 10 links, não sei, tá? Então aqui tem uma média, tá? Aqui é onde tem a maior porcentagem de páginas, sei lá, vamos dizer, 20% das páginas, né? E à medida que você se afasta da média, talvez você vá caindo aqui, né? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, um K muito grande, né? Você está perguntando qual é a porcentagem de páginas que tem, tipo, 1000 links entrantes, né? Ou, sei lá, 1 milhão de links entrantes. Pô, daí você pega um K muito alto, talvez esse daqui vai decrescendo, então talvez você tenha uma porcentagemzinha bem baixa aqui, tá? Mas assim, no fundo o que você quer é tipo um gráfico desse daqui, assim, tá? Um gráfico desse daqui com o que a gente chama de uma distribuição, né, aí dessas porcentagens aí, né? Quer dizer, se você somar isso daqui dá 100%, né? Mas ele está distribuído. Então tem assim, várias formas de você distribuir isso daí. Você pode distribuir assim, ou pode ser que a distribuição seja tipo uniforme, né? Tem pode ser vários tipos de gráficos aqui, né? Desde que você distribua as probabilidades aqui, que no fundo, no fim, a soma delas tem que dar 100%, né? Tá? Por isso que a gente chama de distribuição, tá? E uma possível resposta aqui seria a gente usar a distribuição normal ou distribuição gaussiana, tá? Como é que é essa distribuição normal? Bom, provavelmente vocês já viram esse gráfico aqui, acho que não é novidade para ninguém, tá? O legal da distribuição normal aqui é assim que, por exemplo, ó, aqui eu coloquei alguns exemplos onde a gente encontra a distribuição normal, tá? Por exemplo, se você está falando de altura da população, tá? Então, é, vamos supor que você foi lá e mediu assim, qual que é a porcentagem de pessoas que tem tal altura, uma certa faixa às vezes, né? Por exemplo, vamos dizer, sei lá, de altura de 1,55 até 1,65. Aí a outra faixa seria de 1,65 até 1,75. Você divide assim, você fala, nessa faixa aqui estão tantos por cento da população, nessa outra faixa estão outros tantos por cento da população, né? Então, o que acontece se você fizer isso de verdade? E obviamente as pessoas já fizeram isso, né? Deve estar num censo aí, né? Algo assim, né? Tipo, a altura das pessoas. Então você tem lá uma altura média, onde essa altura média aqui seria tipo assim, a maioria da população está concentrada nessa altura média. Vamos dizer que aqui seja, sei lá, 1,70. E à medida que você se afasta dessa média, né, começa a ficar cada vez mais difícil aqui, né, de aparecer pessoas. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma pessoa aqui de 1,50 m, né, talvez já seja assim uma chance baixa de ter pessoas, né, nessa faixa aqui de altura. Mesma coisa se pegar, por exemplo, um cara de 2 metros lá, tá? Talvez seja bem pequenininha a probabilidade de existir pessoas de 2 metros na população em geral, tá? Então, você podia fazer a mesma. Então, se você faz isso para altura, como eu falei, as pessoas já fizeram, você vai ter esse gráfico aqui com esse formato, tá? Se você faz isso para o peso, você também vai ter esse gráfico com esse formato aqui. Então, você vai ter um peso médio e a partir daqueles pesos médios começa a ficar cada vez mais difícil você ter assim pessoas tipo super pesadas ou pessoas super magras, assim, né? Tipicamente essas pessoas aqui são aquelas que aparecem às vezes em programa de televisão, assim, né? Tipo, pessoa super obesa, né? Então eles pegam uma parcela bem pequenininha, bem difícil de você ver. Inclusive você não acaba vendo isso daqui na rua, né? Ou nem super magro também. As pessoas às vezes acabam tendo que ficar no hospital, né? É um grupo muito pequeno, tá? Tempo de viagem também. Tempo de viagem assim, tipo, você pode pensar, se você falasse assim, eu quero fazer uma estatística em Curitiba, é, qual que é o tempo médio que as pessoas, na verdade melhor do que isso, vamos pensar assim, eu quero viajar daqui para praia, tá?
Qual que é o tempo médio que as pessoas levam, né, para viajar daqui para a praia? Então, sei lá, existe um tempo médio aqui, que a grande maioria da população, vamos dizer 40% da população leva, que é, não sei, tipo, 1 hora e 10 minutos, tá? Esse seria o tempo médio para você chegar, até você chegar na praia. Só que, claro, às vezes você leva um pouquinho mais, às vezes você leva um pouquinho menos. Só que levar, por exemplo, sei lá, o dobro desse tempo já começa a ficar raro, né? Ou levar, tipo, metade desse tempo também começa a ficar cada vez mais raro. E se você for fazer essa estatística, traçar o gráfico, você vai ter também uma distribuição dessa daqui, nesse formato aqui, que é a distribuição normal, tá? Aí tem outras coisas, assim, coisas mais básicas que eu tenho que até que fazer um pouquinho mais de um raciocínio aqui pra gente encaixar aqui, questão de jogadas de dados, né? Encaixar aqui, mas a gente consegue fazer, tá? Mas também vai aparecer uma distribuição normal aqui, né? Eu usei o exemplo dos jogadas de dados porque assim geralmente quando você está falando de estatística, probabilidade, sempre você recai assim naqueles exemplinhos simples do tipo jogar moedinha para cima ou fazer jogadas de dados, né? Então assim até as coisas mais simples possíveis acabam recaindo aqui nesse gráfico aqui de distribuição normal, tá? Então são várias coisas, tá? Então você acha que a distribuição normal é uma boa hipótese, né, para explicar aquele, né, para responder essa pergunta aqui, né? Quer dizer, esse gráfico aqui talvez seja a distribuição normal, tá?